Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vamos para mais um vídeo da retrospectiva, vamos falar dos nossos meio-campistas, né? Quem viu o vídeo da defesa aí vai entender, já entendeu, né, como é que é a pegada aqui, mas são jogadores que atuaram pelo Corinthians, né? Peguei todos os jogadores que foram pelo menos relacionados para as partidas, mas selecionei aqui apenas os jogadores que entraram em campo. Vamos para os meio-campistas, né? A gente falou sobre lateral esquerdo, direito, zagueiro e goleiro no último vídeo, agora vamos falar sobre volantes, meio-campistas em geral e meias, né? Maicon, né? Maicon volante, né? Se machucou muito no ano passado, em 2022, né? Está quase chegando em 24 já, né? Teve sua renovação feita através de um empréstimo, né? Eu gostei da renovação, achei que era importante para 2023 porque eu achava que era um ano promissor, né? Enfim, mas o Maicon aí fez um ano bem mais ou menos, né? Começou muito mal, sentiu muito ali naquele pandemônio que foi ali a crise do Corinthians ali depois da demissão do Lázaro, o fator do Cuca, né? A eliminação na fase de grupos da Libertadores e todo o ano ali brigando na parte de baixo da tabela. Foi um jogador que sentiu demais. Mas ali depois do jogo contra o Universitário na Sul-Americana, já com o Vanderlei Luxemburgo, ele cresceu. Ele fez um ano, pelo menos, o final de ano pelo menos digno, né? Eu diria até que foi nosso melhor meio-campista no final da temporada, né? Seja por ter jogado a maioria dos jogos e por ter feito boas partidas até, né? Com passes firmes e tal, né? E foi uma mudança muito grande do que a gente viu no primeiro semestre do Maicon, né? Que além de não estar conseguindo jogar por conta das lesões, também estava bastante soft, né? Enfim, a parte psicológica dele parecia estar bastante afetada, né? O Corinthians aparentemente vai conseguir mais uma renovação de empréstimo junto ao Shakhtar, né? Pro Maicon permanecer em 24, parece que ele também quer ficar. Eu acho que é importante um jogador novo e, enfim, como tá tendo uma renovação no elenco do Corinthians, eu acho que é importante você manter alguns jogadores que pelo menos entendam o Corinthians, né? Muita gente não gosta do Maicon, mas ele é cria do terrão, né? Já tá indo para sua terceira temporada aí no Corinthians, tinha sido campeão brasileiro lá com o Carille, né? Bicampeão paulista. Então acho que é importante a manutenção dele, né? Acho que ele pode agregar bastante para 24 na mão do Mano Menezes, né? Além de ser um volante canhoto, que não tem muitos no mercado, né? Fausto Vera, cara, o Fausto Vera fez um ano muito ruim, tá? Assim como o Maicon, ele, assim, foi um problema clínico, né, no Corinthians, esse meio-campo, essa dupla de volantes, né? Mas eu acredito mais as muitas trocas de técnico que teve durante o ano, né? Além de mudança de comportamento de jogo. Tanto o Maicon quanto o Fausto Vera, eles são primeiros volantes, né, segundo eles, né? E os dois, quando jogavam juntos, alguém tinha que ficar na frente do outro. Muitas vezes o Fausto Vera, por mais que a torcida tivesse pedido, né? O Fausto Vera ele bate bem, joga ele de segundo volante, joga ele mais pra frente. O pessoal tem que entender que quando você joga mais à frente, você não faz o destrave, né? O que a gente gostava de ver na mão do VP era o Fausto Vera ter esse caminho para destravar e conseguir finalizar, né? Então o Fausto Vera para mim ele é um camisa 5, ele é o primeiro volante, ele é o bico ali daquele Vzinho que o VP fazia. E tanto o Luxemburgo como o próprio Mano Menezes utiliza ele numa segunda linha ali de volantes, né? Eu acho que é uma forma equivocada de utilizá-los, né? O Maicon achava que ele era segundo volante, né? Mas depois se provou ser um cara que joga de frente. Talvez o Maicon se adeque mais, né? Numa linha de dois ali, com dois volantes alinhados, né? O Fausto, no meu ponto de vista, ele joga como primeiro e tem que ter um maluco na frente dele, né? Um meio campista, um volante, um segundo volante, sei lá. Ele me parece que joga dessa forma, né? É claro também que me pegou muito também a falta de comprometimento em parecer do Fausto, muito desligado nas partidas, errando muito passe. Também sofreu com lesão no decorrer da temporada, né? Estão falando que ele pode ser moeda de troca aí para 2024. Eu não acho interessante, nem com o Flamengo, nem com outro time, porque ele é muito novo, argentino, né? Viveu um ano ruim, mas viveu um ano muito bom em 22, né? Eu acho que dá para recuperar ele e depois fazer uma venda gorda, porque pensa bem, se a gente vai lá e troca com o Thiago Maia do Flamengo, que não é nem um velho, mas também já não é mais nenhum novato, né? O Flamengo, que tem um grande time, pode fazer o Fausto Vera crescer e você pega o eventual dinheiro que o Corinthians poderia arrumar com o Fausto Vera e basicamente dar na mão do Flamengo, né? Então não acho interessante você negociar o Fausto Vera, eu teria mais paciência com ele para essa próxima temporada, acho que ele pode crescer, porque foi um ano muito atribulado do Corinthians, né? E agora você já começando com um técnico decente, que é o Mano Menezes, né? Talvez eu acho que a gente possa começar melhor 24, ter um ano mais, pelo menos mais coeso, né? Paulinho, cara, Paulinho, triste também a passagem do Paulinho pelo Corinthians nesse retorno, né, cara?
Chegou ano passado, tava meio gordo, mal fisicamente, né? Parecia que tava com trombose na perna, né? Tipo, a perna toda ali não tinha... da coxa até a canela era do mesmo tamanho, né? Aí teve aquela lesão grave na mão do VP contra o Fortaleza, no Brasileirão do ano passado de 22. Esse ano retorna, ainda sem posição, né? O Luxemburgo, que foi ali uma expertise dele, encontrou o Paulinho como primeiro volante. Tava jogando bem, sim, de primeiro volante, né? E aí teve uma outra grave lesão no mesmo joelho, né? Ou no outro, sei lá, esqueci agora, mas foi também lesão de joelho grave aí. E lá na Argentina, contra o Argentino Júnior, se desfalcou o Corinthians até o final do ano. Agora teve seu contrato renovado por mais 6 meses, né? Que são os meios legais aí. Mas de qualquer forma, uma passagem muito triste do Paulinho, né? Um ídolo Paulinho, né? Um cara muito importante nas conquistas do Brasileirão de 11, da Libertadores de 12 e o Mundial de 12, além do Paulista de 13, né? Um cracaço de bola, jogou muito bem fora do país, jogador de Copa do Mundo. É triste ter esse final, né? Ele não vai ficar até o final de 24, pelo que me parece. Eu não sei nem se o Mano Menezes e a comissão técnica do Corinthians vai optar por jogar com o Paulinho, né? Vai que tem outro risco de outra lesão aí antes do final do contrato dele, teria que renovar até o final do ano de novo, né? Não sei se ele nem vai entrar em campo nesse 2024. Mas foi um ano ruim do Paulinho, mas eu nem coloco como culpa dele em si, culpa das lesões, né? Duqueiroz, rapaziada, um cara bastante polêmico também, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta, né? Duqueiroz, que foi afastado no finalzinho do contrato dele porque ele tinha sido envolvido naquela negociação do Yuri Alberto, né? Com vários jogadores pelo Yuri. O Luxemburgo chegou e já deixou ele escanteado porque faltava menos de um mês para acabar o contrato dele, né? Com o Corinthians, ele seria já integrado lá ao Zenit, né? É um jogador que eu sempre gostei, tá, pessoal? Achava que ele fazia uma função bastante importante no Corinthians. Eu quebrava bem o galho também de lateral direito quando necessário. O Duqueiroz ali como segundo volante, ele foi às vezes colocado como primeiro, né? Não é muita dele, mas como segundo volante foi bem na mão do Vitor Pereira, né? Numa das melhores partidas do ano, na mão do Lázaro, ele e o Rony fizeram uma boa dupla de volantes contra o São Paulo lá no Morumbi, deram bastante proteção para a zaga. Também sofreu, assim como os outros, com esse esquema meio manco do Corinthians, né? Que tinha já problemas ano passado na mão do VP, e o VP já tinha identificado uma falta de intensidade, e esse ano, além da falta de intensidade e a troca em número de técnicos, né? E a forma menos protegida que o Corinthians começou a jogar no começo do ano, é porque o Duqueiroz pegou só o Lázaro e o Luxemburgo, né? Ele também sofreu bastante, mas logo saiu, não tem muito o que falar do Duqueiroz, né? Eu achava um bom jogador, não achava tão ruim assim quanto a galera achava. O Rony, pessoal, o Rony começou a titular com o Lázaro, né? Até pela lesão do Fausto Vera no começo da temporada, recebeu bastante oportunidades, né? Tava até jogando bem pros padrões do Rony, né? Ele é limitado, né? Mas ele se mata bem ali. Depois foi sacado, né? Junto com o momento de crise que o Corinthians viveu, que começou a trocar muito time, né? Não foi muito utilizado pelo Luxemburgo. Também não foi muito utilizado agora na reta final com o Mano Menezes. É claro também que ele sofreu uma lesão aí nesse meio tempo. Mas o Rony é um cara limitado, né? Ele até pode agregar como terceira opção de volante, mas não sei se vale a pena ter um cara desse no elenco do Corinthians, né? Cria da base, né? Um cara muito esforçado, mas não dá pra ver muito mais do Rony do que ele já apresenta, né? Um cara meio loucão ali, bastante combativo, mas que tem pouca qualidade, né? O Cantígio, cara, o Cantígio também saiu do Corinthians, né? O Rony continua, o Cantígio também saiu do Corinthians, aí já foi anunciado no Júnior Barranquilla, né? Da onde ele veio, inclusive lá em 2020, né? É um jogador que começou muito bem no Corinthians lá em 2020, né, pessoal? O pessoal até falando que foi uma ótima contratação ali na chegada do Thiago Nunes, né? Que foi um pedido do Thiago Nunes, mas depois ficou alternando entre reserva e titular com todos os técnicos, né? Todos os técnicos percebem que ele tem uma boa qualidade técnica, mas logo depois ele é sacado porque vem nele, né, que falta intensidade, né? Não foi diferente ao longo do ano, né? Teve poucas chances com o Lázaro, teve poucas chances também com o Vanderlei Luxemburgo. O Mano Menezes até deu uma chance ou outra para ele também, mas já sabia que ele não ia ficar, né? Mas um ano ruim do Cantígio, né? Tinha muita gente que gostava dele, né, pelas invertidas de bola. Eu achava até interessante isso que ele fazia. Ele é um primeiro volante também, diferente de um 5 marcador, ele é um cara tipo um meia que joga atrás dos meio-campistas, né? Assim, mais pegada regista lá no futebol italiano, né? Mas falta para ele a questão de mais intensidade, né? E sempre que um time fazia a marcação alta, ele era um dos caras que peidava na farofa e perdia a bola, né? Não vai fazer falta, acabou o contrato. Infelizmente o Corinthians meio que fez um investimento que não valeu nada, né? Não valeu nem títulos e não conseguiu nenhuma venda futura. Ele também não é nem um novinho, né? Já não chegou muito novo também.
e tá voltando aí pra Colômbia, né? Tem esse Adrian aqui que foi convocado para um jogo, mas não jogou. Teve o Rian que fez um gol lá contra o Universitário. O Rian, acho que ele é volante, meio campista, né? Jogou só aquele jogo, só na mão do Vanderlei Luxemburgo. Eu não lembro agora se ele entrou naquela partida do Liverpool lá da última rodada da Libertadores. Eu acho que sim também. Ele parece ser um cara abnegado, né? Corre bastante, se mata em campo, meio loucão na tomada de decisão. Eu confesso que eu gostaria de ter visto mais do Rian do Corinthians, né? Até pela atitude dele meio inconsequente ali, confesso que me agradou bastante, né? Vamos ver, ele vai estar na Copinha esse ano, né? Vamos ver se ele tem mais oportunidades em 2024. Não tem muito o que falar do garoto Rian. Moscardo, pessoal, o Moscardo, uma grata surpresa do Corinthians, né? Porque ninguém falava desse garoto da base aí. Foi dedo do Luxemburgo ter achado ele. Eu lembro de estar na arena quando foi ter Corinthians e Liverpool na última rodada da Libertadores que a gente estava eliminado. E entrou um cara grandão ali de camisa 5, camisa 44, né? Jogando de 5, né? Eu até falei com um amigo meu, falei, caralho, mano, esse maluco parece ser bom, né? O Corinthians não tem uma peça dessa, né? Um maluco 5zão, assim, brucutuzão, cabeça de área, né? E tanto é que ele nem era cabeça de área, né? O maluco parece que era segundo volante na base, né? Mas ele tem uma boa estatura, uma boa saída de bola. É um jogador que é bastante criativo, né? Inovador, ele sempre tenta tomar a melhor decisão ali do meio para frente, né? Como às vezes segurar mais a bola e avançar com a bola dominada para encaixar um passe melhor, ou às vezes um passe de primeira, às vezes uma inversão que ele tira da cartola. É um jogador muito novo, né? Que já está vendido para o Paris Saint-Germain, acho que não fica para 2024, estão falando até que ele pode ficar a metade da temporada. Não sei se é legal isso, até porque ele falou que, segundo o Augusto, que ele estava com a cabeça já na Europa, né? Mas foi uma grata surpresa, um dos melhores jogadores do Corinthians aí em 2023, né? De um ano que não foi muito bom pro Timão. Mas o Moscardo aí, até pelo pouco tempo que ele teve e jogado na bucha que foi jogado ali nas costas dele, né? Por esse meio campo, tá sempre desequilibrado. O Moscardo foi muito bem. E foi legal ter o Moscardo aí nesse 2023, né? Foi um jogador que jogou muita bola aí e tem muito futuro, ele é muito novo, né? Vai traçar aí uma carreira muito boa no meu ponto de vista, né? Juliano, pessoal, o Juliano pra mim é uma decepção pessoal, tá, rapaziada? O Juliano, eu achei uma baita contratação quando chegou em 21, sempre achei que uma hora ele iria se firmar, nunca se firmou em nenhuma posição, jogou de todas as posições possíveis, volante, segundo volante, meio campista aberto, meio campista fechado, até de ponta, né, ele chegou a jogar, mas sempre faltou algo a mais, né, no Juliano, né. Ele sempre me parecia um cara muito burocrático, nunca foi um cara que, quando as coisas estavam ruins, né, ele melhorava o Corinthians. É claro que ele está sempre disponível, estava sempre bem fisicamente para jogar, mas muitas vezes me incomodava a omissão dele em campo, de sumir no jogo. Algumas vezes também me incomodava uns erros de passe que para um cara do nível dele não deveria ter. Me incomodava a falta de disputa nas bolas, às vezes me parecia que ele estava com medo de dividir. O Juliano é um cara que, pra mim, é uma decepção pessoal, tá ligado? Até fez um final de ano relativamente interessante com o Mano Menezes, mas assim, foi até cotado pra ficar, mas é um cara ali que nunca foi o que acharam também, sabe? De uma grande contratação. Sempre faltou muito do Juliano, né? Em campo. Acho que a palavra omissão talvez seja a palavra mais adequada para o Juliano, ou burocrático, acho que é uma dessas duas, né? Omissão talvez não, porque ele estava lá quando precisava, mas não bem, né? E, enfim, me pegou também muito aquele podcast que ele foi falando mal do Vitor Pereira, achei muito uma caratice, trairagem lá que o Juliano fez, naquele momento que nem era tão bom do Corinthians, né? Tava todo mundo surfando no mau momento do Flamengo ali, e o ódio em cima do VP. Então, pra mim, caiu muito o conceito do Juliano naquele momento, né? No começo ali de 23, no Paulistão. Matheus Araújo é um garoto que eu gosto, tá, pessoal? É um garoto que pode evoluir, é um meio campista interessante, dinâmico, né? Faz várias posições ali. Eu queria ver ele de segundo volante, cara. Teve algumas partidas que o Luxemburgo colocou ele como segundo volante pra acabar a partida, que eu gostei dele chegando, né? Dele competindo, conseguindo dividir a bola, tipo, como eu posso dizer, numa questão de antecipação de bola. Quando ele joga mais fixado no meio, eu não acho ele tão bom ali, até porque é uma posição muito difícil, né? Não existe mais um meia cerebral, né? Eu queria ver mais ele como segundo volante. Eu vi pouco do Matheus Araújo. Nesse final de temporada aí que o Mano Menezes deu uma resgatada nele, utilizou ele mais no segundo tempo. Até que ele fez algumas boas partidas, né? Como quando ele entrou contra o Vasco, né? Colocaram ele numa situação muito ruim no começo do ano, né? Ali com a lesão do Renato Augusto, né? O pessoal esperava muito dele. E por ele não ter entregado um nível tão alto, talvez a galera
caia matando. Mas não é um jogador tão ruim não, tá? Eu acho que 2023 ali pra compor o elenco ele pode ajudar bastante o Matheus Araújo e de repente tem até uma certa evolução. Vamos esperar, né? Pra 2024, né? Juan Oliveira, pessoal, aí também outra expertise do Luxemburgo, né? Achou o moleque aí que não jogava desde 2021, né? Na mão do Thiago Nunes, teve várias lesões aí durante os anos, né? Tava mais de 1000 dias parado. O Luxemburgo captou ele, o moleque já entrou e meteu um gol contra o Cuiabá, depois meteu um gol contra o Santos, né? Teve um início promissor ali. Junto com a equipe também não deu resposta quando precisava, né? É um jogador que dá um pouco de intensidade no meio campo. Algumas vezes eu achava que era o parceiro ideal para o Renato Augusto, embora ele seja um pouco limitado em algumas situações, até por ser um jogador jovem também. Primeira temporada em si que ele jogou a nível Série A, né, no Brasil, porque a primeira temporada lá em 21 ele estava machucado, né? Jogou só um jogo, né? Foi uma grata surpresa por um momento, mas junto com um ano terrível do Corinthians também caiu em esquecimento e até em xingamento por muita parte da torcida, né? Eu não acho ele tão péssimo assim, tá ligado? Mas eu também não teria renovado com ele pra seguir, sei lá, né? O contrato dele ia acabar. Na verdade, eu acho que eu renovaria por mais 6 meses ali. Isso foi até interessante, um ar novo ali nesse time, né? Um gás novo nesse time. Mas acabou se machucando na última partida contra o Curitiba, uma lesão séria também de joelho, né? Foi também renovado o contrato aí para 2024, né? Não acho que ele vai ser utilizado, até porque eu acho que como ele estava fora dos planos já, né? Então ficou só por causa da lesão. Vamos ver. Foi um ano ok do Juan, cara. Não acho tão péssimo assim não o ano dele, levando em conta quem ele é, tá? Tem outros jogadores aqui que foram relacionados, mas não entraram. O Breno Bidon, o Pedrinho, o Kaique, todos da base, né? Vamos ver se jogam esse ano, mas não vou comentar porque não entraram em campo. E pra fechar aqui os meio-campistas, o Renato Augusto, cara. Renato Augusto, craque, gênio da bola, a gente sabe disso, né? Muito identificado com o Corinthians, também não ficou pra 2024. Eu achei uma decisão acertada, tá, pessoal? Porque eu fico muito com a coletiva de chegada do Mano Menezes, que ele disse, né? Que é importante você ter um time jogando em volta de um jogador, mas desde que esse jogador entre em campo, né? O Renato Augusto, a cada ano que passou depois da volta dele ao Corinthians, jogava menos partidas, né? O Corinthians cada vez mais dependente dele, né? E, enfim, era sempre 2, 3 jogos pro Renato Augusto voltar, e quando voltava você tinha 2, no máximo 3 jogos, já no segundo pro terceiro o cara se arrastando em campo. Então acho que não valia o custo-benefício, não valia a pena você arrumar um time em volta dele, porque quando ele ficava fora o time sentia demais. Ele teve sim partidas muito boas esse ano, como a partida que ele destruiu na ida da Copa do Brasil contra o São Paulo, mas já tava meia bomba na volta, né? Porque teve que fazer uma sequência de jogos antes de pegar o São Paulo de novo, né? Então assim, eu acho que foi um mal útil pro Corinthians a saída do Renato Augusto. Muita gente queria que ele renovasse, mas ele também estava na questão de intensidade, né, rapaziada? O Corinthians era um time que em tese era para jogar com a bola, só que o Corinthians não tinha força para tomar a bola, né? E não é culpado, né? Mas uma dessas vertentes era a questão do Renato Augusto. Ele gostava de jogar de meia esquerda aberto, ali como meio que o segundo volante aberto, mas quando o Corinthians não tinha bola, aquele lado esquerdo era terrível, né? Até no começo do ano tinha o Roger Guedes, o Fábio e ele, pô, nossa, era uma peneira aquele lado esquerdo, porque a galera chegava muito fácil, né? E ele gostava de jogar ali, tinha muita participação no jogo, só que defensivamente atrapalhava muito o time, né? O Luxemburgo utilizou ele de meia, atrás do Yuri Alberto, ali o meia centralizado, onde ele pegava menos na bola, mas estava mais perto do gol. Mas, de novo, na parte defensiva, na hora de retomar, a gente estava sempre com pelo menos 1 ou 2. O Roger Guedes também não era muito fã de marcar na recomposição, né, cara? E jogar hoje em dia sem todo mundo marcando é meio que um suicídio no futebol brasileiro, né? O Mano Menezes também no 4-2-3-1 estava utilizando descentralizado também para ter menos danos, né, na parte da defesa. Enfim, era um cara que ia ser muito difícil recuperar o velho Renato Augusto, do meu ponto de vista, tá? Até pela conta de lesão e também porque a cada ano ele tá um pouco mais velho e é um cara que ele é interessante quando ele assume o protagonismo do jogo, né? Então, enfim, espero aí que ele tenha uma boa continuidade na carreira dele, mas é longe do Corinthians. O Corinthians agora tá com um novo projeto de mais intensidade, segundo o Augusto de Melo, que é uma coisa que eu gosto. É isso, pessoal. Essa foi a análise dos meio-campistas do Corinthians, né? Se faltou alguém aí, vocês falem. Eu coloquei o Matias Rojas pro ataque, tá? Porque ele jogou a maioria dos jogos pelo Corinthians como ponta aberto, né? Então ele tá no ataque, não esqueci dele não. Mas esses são os meio-campistas, volantes e meias do Corinthians aí em 2023. Faltou alguém? Vocês acham que eu fiz uma análise equivocada? Vocês pensam outra coisa aí sobre os meio-campistas do Corinthians? Comentem aí por gentileza, firmeza? Deixa o like no vídeo, inscreve no canal e vai Corinthians!